noite, irmãos. Colocando as coisas em ordem aqui. Vou estar com vocês nesta noite. Para ver pessoas que estão visitando conosco. Sejam bem-vindos aqui ao nosso meio. Esse é o nosso culto de estudo bíblico primeiro e depois um tempo de oração juntos. Nós estamos felizes que vocês estão aqui conosco nesta noite. Nesta noite estamos em Salmo 119, um livro que estávamos estudando por meses. Paramos um tempo que eu estava viajando, preguei uma ou duas outras mensagens nas quarta-feiras e agora estamos voltando para este capítulo maravilhoso, que o foco é a palavra de Deus. Hoje estamos voltando realmente com uma mensagem que eu preguei quase um ano e meio atrás, quase 2 anos atrás. Então vai estar no versículos 73 a 76, acho que ele está aqui anotado, estava no texto principal que vamos dar nosso foco nesta noite. Eu vou ler de novo esses versículos 73 a 76 e depois vamos falar sobre o assunto confiando no Senhor e na tua palavra. Diz a palavra de Deus, versículo 73. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. Alegraram-se os que te temam quando me viram, porque na tua palavra tenho esperado. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Venha, pois, a tua bondade consolar-me, segundo a palavra que deste ao teu servo. Senhor nosso Deus, Pai, mais uma vez pedimos sua ajuda nesta noite. E bom para estar juntos com os irmãos e pessoas visitando conosco aqui na nossa igreja. Pedimos, Senhor, a direção do Espírito Santo entre nós, que nós podemos ouvir tua palavra, que nós podemos ouvir tua voz através da tua palavra, que o Espírito Santo pode nos guiar, nos ensinar a verdade. Usa o teu servo, Senhor, de acordo com tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, não é fácil, não é sempre fácil confiar no Senhor. Não é sempre fácil confiar no Senhor. Não por causa dele, que Deus é fiel, sempre fiel, mas muitas vezes por causa de nós. Nós perdemos nossa confiança por um motivo ou outro e nós perdemos nosso foco e nós falhamos nossa confiança no Senhor. Enfrentamos situações de pessoas difíceis. Passamos momentos quando nós sentimos muito sozinhos ou estamos doentes ou estamos desanimados por causa da situação do mundo e as coisas da vida. Acontece com todos nós, num momento ou outro. Enfrentamos esses momentos. E nós pensamos, quando estamos passando por esses momentos, nós pensamos: cadê o Senhor? Cadê Deus? Deus está me ouvindo? Deus me abandonou? Cadê o Senhor? Não é sempre fácil confiar no Senhor e manter nossos olhos direcionados para o céu. Um tempo atrás,
meses atrás, eu estava um pouco doente, não me lembro o que estava acontecendo, talvez a gente nem vai lembrar, mas eu estava doente e também no mesmo tempo eu estava enfrentando decisões sobre a direção do projeto PSP. E outras coisas também estavam acontecendo. E eu tive momentos quando eu pensei, cadê o Senhor? Cadê o Senhor nesse momento como eu estou passando doente, desafios, decisões, estou sentindo muito sozinho. Então o salmista, ele passou por momentos assim também. O que ele fez? O que ele fez nesses momentos? Quando ele estava questionando, cadê o Senhor? Ele lembrou do Senhor. Ele voltou para a sua palavra, como nós vamos ver em nosso texto hoje, que já lemos aqui em Salmo 119. Então, voltando ao nosso texto, primeiro, nós vemos que o salmista lembra que Deus é o seu Criador. Temos que lembrar disso. Nós estamos aqui, vivos hoje, porque temos um Criador. Lemos o versículo 73, a primeira parte, 73. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Deus estava envolvido na nossa existência. Deus é o Criador de tudo e de todos. O Salmo 24, o primeiro versículo diz que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, e o mundo e os que nele habitam. Salmo 24, versículo 1. Ele é o Senhor. O salmista está lembrando da grandeza do Senhor na criação. Ele estava lembrando da maneira em que o Senhor o fez. E ele foi feito à imagem de Deus. Como nós lemos também em Gênesis capítulo 1, lembramos da criação de Deus, que nos criou a imagem dele. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. E a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Também lembramos das palavras de Davi, que Davi escreveu em Salmo 139. Se você quer abrir lá, Salmo 139, e vamos ler alguns versículos aqui. Versículos 13 a 16. Salmo 139, versículos 13 a 16. O Salmo de Davi. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te formam encobertos, e quando no oculto foi formado e entristecido como nas profundezas da terra. Versículo 16. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe,
e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Você está vivo hoje? Deus contou seus dias, dia que você nasceu. E você está aqui porque Deus está permitindo. Seus dias foram escritos, no teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles escrito e determinado quando nem um deles havia ainda. Antes de nós formos formados no ventre do nosso mãe, nossa história já estava escrito no livro do Senhor. Deus nos fez, Ele nos formou, Ele nos conheceu ainda no ventre da nossa mãe e determinou todos os nossos dias, do começo até o fim. O Charles Spurgeon, sobre isso, um grande pregador de Inglaterra, ele escreveu que Deus tomou um pessoal interesse por nós, fazendo-nos com suas próprias mãos. Ele é descrito tanto como a criar-nos, como a moldar-nos. O salmista, ele lembra que Deus é o seu Criador. E na segunda parte do versículo 73, o salmista, ele pede que o Senhor lhe ensine os seus mandamentos. Versículo 73 de novo, no nosso texto, o Salmo 119. Versículo 73, segunda parte, disse: ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. O salmista deseja ser ensinado por Deus. Você quer ser ensinado por Deus? Quer aprender dele? Quer saber mais sobre a vontade dele para a sua vida? Quer saber que é o caminho do Senhor para seu presente e para os próximos dias? O salmista pediu a Deus: ensina-me para que aprenda os seus mandamentos. O salmista deseja ser ensinado por Deus. Ele quer aprender de Deus. A melhor maneira de aprender de Deus é como um filhote de pássaro esperando sua mãe, com sua boca aberta, dizendo ou chamando: enche-me, alimente-me. Já viu uma foto, uma imagem de uma filhote de passarinho esperando ser alimentado pela mãe, enquanto tem uns 3, 4, 5 bocos fazendo a mesma coisa no mesmo tempo, tudo querendo a mãe depositar o caminho na boca dele. Nós devemos ser como um filhote de pássaro esperando sua mãe com uma boca aberta, dizendo: enche-me, alimenta-me. Como Jeremias disse em Jeremias 15, versículo 16, Jeremias escreveu: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Também lembramos da história da Maria e Marta, quando Jesus visitou na casa delas, e como Maria escolheu a melhor coisa, e ela sentou onde? Ela sentou aos pés de Jesus para aprender dele. Ele quis ouvir as palavras. Teve outras coisas para fazer,
Até Marta reclamou, porque não manda minha irmã para me ajudar, que coisa para fazer, servir. Jesus fala para Marta o quê? Marta, sua irmã escolheu a melhor coisa para me ouvir. Também nós devemos ter o mesmo desejo para ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, para ser alimentado por Ele. Ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. A melhor coisa que podemos fazer para alimentar nossa confiança no Senhor é aprender dele, comer suas palavras e sentar aos seus pés para ouvir. Você está fazendo isso? Você tem uma Bíblia na sua casa? 2, 3, 4 Bíblias. Mas nós temos Bíblias, não é problema, não é falta de Bíblias a nos alcançar. O problema é falta de nós, o erro de nós para não sentar e abrir e nós alimentarmos a palavra de Deus diariamente. No versículo 74, o salmista alegra o coração dos outros. O que, pastor, está falando? O salmista alegra o coração dos outros? Como? Olha aqui. Pensa sobre isso. Qual a reação interna de outros irmãos em Cristo, outros crentes, quando te viram ou te encontram na igreja ou na rua? Eles ficam genuinamente felizes, alegres por te ver? Estar junto com outros irmãos na igreja deve ser um dos momentos mais felizes em nossas vidas, na vida de um crente. O salmista disse que os outros crentes que temem a Deus se alegraram quando ouviram. Olha o versículo 74. A primeira parte. O salmista diz que alegraram-se os que te temam quando me viram. Por exemplo, eu encontro o pastor Denis. Pastor Denis, que bom te ver. Sempre quando ele chega aqui, eu estou aqui, ele diz: oh, pastor, ele faz isso por todo mundo. Ele está alegre por ver você. Porque é importante entrar em contato com outros irmãos. Por que não vimos para a igreja? Porque nós temos momentos de comunhão entre outros irmãos. Porque é importante entrar em contato com outras pessoas. Em Hebreus capítulo 3, versículos 12 a 14, o autor desse livro, ele escreveu para os irmãos a importância de eles encontrarem e ter contato com outros irmãos. O que ele disse? Hebreus 3, versículos 12 a 14, diz: tende cuidado, irmãos, jamais acontece haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste de Deus, do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chamada hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos.
Ele disse: exortai-vos mutuamente, porque nós não temos um coração endurecido pelo engano do pecado. Nós falamos no domingo, nós estamos sempre encontrando desafios, problemas. A vida cristã não é fácil. Então nós temos que esquecer de algumas coisas e avançar para as coisas que estão na nossa frente, que são as coisas de Cristo, as coisas de Deus. Nossos encontros com outros irmãos que temam a Deus devem dar alegria aos nossos corações e devemos estimulá-los ao amor e às boas obras. Hebreus 10, 24, consideramos-nos também uns aos outros, para nós estimularmos ao amor e às boas obras. Mas por que os outros crentes, amigos na fé do salmista, estavam felizes, alegres quando ouviram? O que causou isso? O que causou essa alegria? Para eles viram o salmista, encontrar o salmista e ficam alegres. Versículo 74, a segunda parte. Alegraram-se os que te temem quando me viram, porque na tua palavra tenho esperado. O salmista estava andando e esperando, confiando na palavra de Deus. E quando seus amigos e conhecidos na fé viram ele, ficaram felizes de coração. George Spurgeon também disse sobre esse texto, esse versículo. Ele disse: enquanto que aqueles cujas esperanças se fundamentam na palavra de Deus levam em si o resplendor em suas faces e recebem as boas-vindas de seus amigos. Eu gosto muito para encontrar irmãos que amam Jesus Cristo. É uma coisa que alegra meu coração, um encorajamento ao meu coração, para ver alguém que está seguindo Jesus com todo o teu coração. Quando nós estamos juntos, uma forma que nós podemos encorajar uns aos outros, pela maneira que nós estamos vivendo por Jesus Cristo. Qual a reação dos nossos irmãos e irmãs em Cristo quando nós veio? Boa pergunta. Nós trazemos alegria e encorajamento através da nossa vida em Cristo. Como Jesus disse em Mateus 5: vós sois a luz do mundo. A luz do mundo. Que nós vivemos brilhando a luz de Cristo para os outros, especialmente para nossos próprios irmãos em Cristo. Em versículo 75, versículo 75, o salmista mostra confiança na palavra de Deus. Lemos, versículo 75, primeira parte: bem sei, o Senhor, que os teus juízos são os seus decretos, suas regras. Ele disse: bem sei o Senhor que os seus juízos são justos, são legítimos, são verdadeiros.
Ele está dizendo: eu sei muito bem que seus juízos, suas palavras em relação de todas as coisas são justos, são retos, são verdadeiros. Como nós lembramos do Salmo 19, que nós gostamos, às vezes contamos músicas de vez em quando, do Salmo 19, que fala sobre a palavra de Deus, versículos 7 a 9. A lei do Senhor é perfeita, o testemunho do Senhor é fiel, os preceitos do Senhor são retos, o mandamento do Senhor é puro, os juízos do Senhor são verdadeiros. Tudo que vem da palavra de Deus é justo e podemos confiar nela e obedecê-la. Mas também podemos ser afligidos. Conhece a palavra afligido? Podemos ser afligidos e corrigidos por ela, pela palavra. Como o salmista adicionou aqui, versículo 77, o que ele disse. Versículo 75, ele disse: bem sei, o Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. E outra palavra usada aqui, a me perturbou. Nós lemos em Provérbios 27, versículo 6, que disse: leis são as feridas feitas pela que ama. Ou na outra versão, leis são as feridas feitas pelo um amigo. Leais, isso. Que são leais são as feridas feitas pelo um amigo. Foi Deus que permitiu o ferido na vida do salmista, para que ele seja corrigido ou reconciliado com Deus. Quando nós viramos do caminho como filhos, Deus prometeu para nós corrigir. Deus corrige-nos em amor. Então o salmista recordou que com fidelidade me afligiste. E para receber a correção do Senhor é um sinal que um crente é um verdadeiro filho de Deus. E que ele ou ela é amado por Deus. Como está escrito em Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, versículo 6, disse que porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Com fidelidade, disse o salmista, com fidelidade me afligiste. E em versículo 76, para terminar, versículo 76, o salmista é consolado por Deus. Depois de ser afligido, corrigido pelo Senhor, o salmista pede consolação através da bondade ou do amor de Deus. Lemos o versículo 76. Venha, pois, tua bondade consolar-me. Outra versão da Bíblia King James atualizada, nós lemos: seja meu consolo o teu amor. E outra versão usa algumas palavras grandes para falar a mesma coisa. Outra versão fala: rogo-te
que tua misericordiosa benevolência seja para meu conforto. Eu prefiro bondade, é mais fácil falar. Misericordiosa benevolência seja para meu conforto. Ou aonde a salmista encontra consolação, a promessa do amor, onde ele encontra isso? A bondade de Deus, ele encontra isso, ele encontra na palavra de Deus. Leia o resto do versículo 76. Venha, pois, a tua bondade consolar-me, segundo a palavra que deste ao teu servo. Noutra versão, NVI disse que conforme a tua promessa ao teu servo. Conclusão, a última palavra. Não é sempre fácil confiar no Senhor. Passamos por momentos quando nós sentimos sozinhos, desanimados por causa das coisas da vida. Todos nós. E nós pensamos, como já falamos, cadê o Senhor? Deus está me ouvindo? Não é sempre fácil confiar no Senhor e manter nossos olhos direcionados para o céu. E o salmista passou por momentos assim. E ele lembrou do Senhor. E voltou para a sua palavra. Tudo o que precisamos para achar conforto, para achar a consolação, para achar confiança em nossas vidas, nós achamos as palavras e promessas na palavra de Deus. Quero encorajar os irmãos para você está lendo, meditando a palavra de Deus. Continue, mantenha firme, até nos momentos difíceis, nesses momentos quando você não sabe onde está Deus. Ele está presente, Ele está perto de nós, e nós temos que manter nossos olhos fixados nele e na sua palavra, confiando no Senhor e na sua palavra. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele diretorá as tuas veredas. Oramos. Senhor, nesse momento, mais uma vez, nós ouvimos um pouquinho da Tua palavra, um pouquinho das palavras do salmista, que passou por momentos onde ele se sentiu sozinho. E o Senhor providenciou para nós essas palavras, que é a palavra de Deus. E nós podemos receber encorajamento, lembrando que outros, durante os séculos, outras pessoas seguindo o Senhor, seguindo a Cristo, sofreram momentos assim. Ajude-nos, Senhor, nesta noite a lembrar que nós podemos confiar em Ti, que nós devemos manter nossos olhos fixados na Tua palavra, nas Tuas promessas, que o Senhor tem uma solução, o Senhor tem conforto,
O Senhor tem direção. O Senhor tem uma palavra para nós. Ajuda-nos, Senhor, para seguir com todo o coração o Senhor e Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, para manter nossa firmeza em Ti, lembrando que o Senhor está sempre conosco. Em nome de Jesus.